O milagre que mudou a vida de Marcelo, da escuridão à luz da fé. Marcelo tinha apenas 28 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira nas costas. Há 3 anos, ele lutava contra uma doença que os médicos não conseguiam explicar, espasmos noturnos tão violentos que o deixavam sem ar, como se mãos invisíveis o estrangulassem enquanto dormia. As crises começaram leves, mas com o tempo, pioraram. Ele acordava gritando, suando frio, com o corpo todo contraído, como se estivesse possuído por algo que não entendia. Os exames não mostravam nada. Os remédios não adiantavam. Os médicos balançavam a cabeça, desencorajados. Pode ser estresse, ansiedade, talvez algo neurológico, diziam. Mas Marcelo sabia que era mais que isso. Ele sentia. A vida dele desmoronou. Perdeu o emprego como motorista de aplicativo porque, após uma crise durante o trabalho, bateu o carro. A namorada, assustada com aquilo que via como algo sobrenatural, o deixou. Os amigos se afastaram, sem saber como ajudar. Marcelo começou a beber para tentar dormir, mas as crises só pioravam. Até que uma noite, depois de mais um ataque que o deixou caído no chão do quarto, chorando e pedindo a Deus que o matasse para acabar com aquele sofrimento, ele ouviu uma voz dentro de si: "Vai à Igreja Universal. Lá você vai encontrar a resposta." No dia seguinte, ainda fraco e com marcas roxas nos braços dos espasmos da noite anterior, Marcelo entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus. Era uma segunda-feira, dia de corrente de libertação. O templo estava cheio, o som dos louvores vibrava nas paredes, e ele sentiu algo diferente no ar, uma força que não conseguia explicar. Um obreiro se aproximou com um sorriso sincero: "Irmão, tudo bem? Precisa de oração?" Marcelo, envergonhado, balbuciou: Eu não sei se Deus ainda quer me ouvir." O obreiro segurou seu ombro com firmeza: "Deus te trouxe até aqui. Isso já é sinal de que ele não desistiu de você. Venha para a frente." Naquele dia, o pastor falava sobre quebrantamento de maldições familiares. Marcelo sentiu um calafrio. Sua avó, antes de morrer, havia contado histórias de que sua família tinha coisas ruins no sangue, alcoolismo, doenças estranhas, mortes precoces. Ele nunca tinha ligado os pontos, mas agora, ouvindo o pastor, tudo fazia sentido. Quando o homem de Deus chamou os que precisavam de libertação para o altar, Marcelo hesitou, mas uma força o levou adiante. Ao se ajoelhar, as lágrimas caíram sem controle. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade: "Em nome de Jesus, quebra-se qualquer maldição de doença, de medos noturnos, de espíritos de opressão nesta vida. Saia, demônio, em nome do Senhor." Marcelo sentiu como se algo pesado saísse de dentro dele. O corpo tremeu, mas dessa vez não era um espasmo, era uma libertação. Quando se levantou, estava suado, mas leve. O pastor olhou nos seus olhos e disse: "Filho, você está livre. Mas tem que persistir. Volte amanhã, traga sua oferta de fé, participe da fogueira santa. Deus vai completar sua cura." Marcelo não entendia muito sobre dízimo ou ofertas, mas algo dentro dele sabia que aquilo era sério. No dia seguinte, com as últimas economias, ele comprou um envelope de oferta e colocou dentro tudo o que tinha, R$ 87. Era pouco, mas era seu sacrifício de fé. Na fogueira santa, enquanto o pastor orava e ungia as pessoas com óleo, Marcelo sentiu o fogo do Espírito Santo queimar dentro dele. As palavras do homem de Deus ecoavam: "O que o inimigo roubou, Deus vai restaurar em dobro." Naquela noite, Marcelo dormiu sem medos. E pela primeira vez em 3 anos, não teve nenhum espasmo. Acordou às 5 horas da manhã, assustado por estar vivo, mas vivo de verdade, sem dor, sem sufoco. Chorou de joelhos, agradecendo. Nos dias seguintes, voltou à igreja todos os dias. Participou da campanha dos 7 dias de jejum, onde orou e jejuou com fé. Os pastores o orientaram a consagrar-se, a ler a Bíblia, a não olhar para trás. "O inimigo vai tentar te fazer duvidar, mas você já venceu", disse um deles. Uma semana depois, Marcelo voltou ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus o havia livrado. "Eu pensava que ia morrer naquela doença, mas Jesus me resgatou. Hoje eu durmo em paz, tenho forças para trabalhar, e até consegui um novo emprego." O templo explodiu em glórias a Deus.
Muitas pessoas choravam, identificadas com sua dor. Mas o milagre não parou aí. 2 semanas depois, o ex-patrão de Marcelo o procurou, pedindo desculpas por tê-lo demitido. Marcelo, eu não entendo o que aconteceu, mas sinto que preciso te dar outra chance. E olha, ele hesitou, minha filha tem uns problemas de saúde também. Você acha que essa sua igreja pode ajudar? Marcelo sorriu, claro que pode. Lá, Deus faz o impossível. Hoje, Marcelo é um homem transformado. Ele não só foi curado, como se tornou um obreiro voluntário na Universal, ajudando outros que chegam quebrantados como ele chegará. Aprendeu que a fé não é só acreditar, é agir. É estar na igreja, é dar o dízimo mesmo quando parece não ter, é participar das campanhas, é clamar a Deus na vigília quando o desânimo bate à porta. Sua lição de vida? Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste de si mesmo, Ele está lá, esperando a gente dar o primeiro passo. Minha cura não foi só física, foi da alma. Hoje eu sei, na Igreja Universal, o impossível tem endereço. E esse endereço é o altar de Deus. E todas as noites, antes de dormir, Marcelo agradece. Porque agora, quando fecha os olhos, só vê paz. Mas a história de Marcelo não parou por aí. Porque Deus, quando opera um milagre, não faz pelas metade. Ele quer transformar não só uma vida, mas todas as vidas ao redor dela. Um dia, enquanto Marcelo servia no altar, ajudando a receber as pessoas que chegavam com suas dores, ele viu uma mulher entrar com os olhos inchados de chorar. Era Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que arrastava uma perna há mais de 20 anos depois de um acidente. Os médicos tinham dito que nunca mais ela andaria direito. Marcelo reconheceu aquela dor no olhar dela, era a mesma que ele já tivera. Minha filha, não aguento mais, Dona Maria confessou, segurredo no braço de Marcelo. Já orei tanto, já fiz tudo, mas parece que Deus não me ouve. Marcelo sorriu, porque sabia exatamente o que ela estava sentindo. Mas também sabia que Deus estava prestes a mudar aquela história. Dona Maria, o senhor já tentou entregar de verdade? Não é só pedir, é soltar. É deixar Deus tomar conta. Venha aqui no altar comigo. Ela hesitou, mas deixou que ele a conduzisse. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre, Marcelo segurou a mão de Dona Maria e orou com ela. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis. Foi um clamor de quem já viveu o impossível e sabia que Deus estava ali, pronto para agir. Senhor, a senhora já sofreu bastante, Marcelo falou, com a voz embargada. Hoje é o dia da sua libertação. Em nome de Jesus, essa perna é curada. No mesmo instante, Dona Maria sentiu algo quente percorrer sua perna, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela soltou a mão de Marcelo e, tremendo, deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, de repente, estava andando sem dor, sem mancar, como se aqueles 20 anos de sofrimento tivessem sido apagados em segundos. O grito de alegria dela ecoou pela igreja. As pessoas ao redor começaram a chorar, a louvar, a correr para o altar. Alguns caíram de joelhos, outros levantaram as mãos. Porque ali, mais uma vez, Deus tinha provado que não existe caso perdido quando a fé encontra a sua presença. Dona Maria abraçou Marcelo chorando. Meu filho, você foi um anjo na minha vida. Não fui eu, Dona Maria, ele respondeu, emocionado. Foi Deus. Ele só precisava que a senhora desse esse passo. E foi assim que Marcelo entendeu ainda mais o propósito de Deus para ele. Não era só ter sido curado. Era ser um instrumento para que outros também vissem o poder de Deus. Porque milagre não é só para quem recebe, é para quem testifica, para quem acredita que Deus ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Hoje, Dona Maria também é uma obreira. Ela e Marcelo servem juntos na igreja, contando suas histórias, orando por quem chega desanimado. Eles sabem que, muitas vezes, a pessoa precisa só de alguém que diga: eu já estive onde você está. Mas Deus me tirou de lá. E Ele vai te tirar também. E assim, a cada semana, novas vidas são transformadas. Porque na Igreja Universal, não é só Marcelo ou Dona Maria que tem um testemunho. São milhares. São pessoas que chegaram com câncer e saíram curadas. Casais que estavam separados e voltaram.
Jovens que estavam nas drogas e hoje são livres. Famílias que estavam destruídas e foram restauradas. Tudo porque alguém, em algum momento, decidiu não desistir. Decidiu acreditar que, no altar, o impossível vira possível. E Deus, fiel como sempre, honrou essa fé. Porque no final das contas, milagre não é só uma cura. É uma vida mudada. É uma história que se transforma em testemunho. É a prova de que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. E isso, meu amigo, não é história. É realidade. É a Igreja Universal fazendo a diferença, uma vida de cada vez. E se eu te dissesse que essa realidade também pode ser a sua? Que aquele problema que parece não ter solução, aquela dor que insiste em não passar, aquele sonho que você já quase desistiu, pode ter um final diferente? Foi o que aconteceu com a Ana Clara, uma mãe de 32 anos que chegou à Universal arrasada. O médico tinha dado o veredito: sua filha de 5 anos tem leucemia. As chances são mínimas. Ela seguiu o tratamento, mas cada sessão de quimioterapia era uma tortura. A menina, antes cheia de vida, agora mal conseguia levantar da cama. Ana Clara chorava todas as noites, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo com sua filha. Até que uma amiga, que já tinha visto milagres na Universal, a convidou para uma reunião. Vem só uma vez, ela disse. Ana Clara foi, mais por desespero do que por fé. Mas quando o pastor começou a orar por ela, algo mudou. Não foi uma voz do céu, não foi um clarão. Foi uma certeza no coração: sua filha vai viver. Ela voltou para casa e, contra todas as orientações médicas, decidiu levar a menina à igreja. No meio da reunião, a pequena, que mal conseguia andar, levantou os bracinhos e disse: Mãe, eu tô com fome. Parecia bobagem, mas Ana Clara sabia, aquela era a primeira vez em meses que a filha pedia comida. Os exames que vieram depois confirmaram: a leucemia tinha desaparecido. Os médicos não tinham explicação. Mas Ana Clara tinha, foi Deus, respondendo à sua fé no altar da Universal. E tem também o caso do seu João, um homem de 65 anos que chegou à igreja arrastando os pés, com uma depressão tão profunda que nem saía mais de casa. Depois que a esposa faleceu, ele perdeu a vontade de viver. Os remédios não adiantavam, as palavras de conforto dos filhos não penetravam. Até que um dia, quase sem querer, entrou na Universal. Não orou, não chorou, só ficou ali, ouvindo. Mas Deus não precisa de palavras bonitas para agir. Naquela noite, seu João sonhou com a esposa. Ela estava sorrindo e disse: Deus tem um propósito para você. Não desista. Quando acordou, sentiu algo diferente. Não era mais aquele vazio. Era uma paz que ele não sentia há anos. Hoje, seu João é um dos primeiros a chegar na igreja. Ele ajuda outros idosos, conta seu testemunho e diz: Deus me deu uma segunda chance. E se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Essas histórias não são exceção. São a regra. Porque a Universal não é um lugar de teorias, é um lugar de prática. Não é um lugar de promessas vazias, é um lugar onde Deus cumpre o que fala. Todo dia, alguém sai de lá com uma resposta. Todo dia, alguém descobre que, não importa o tamanho do problema, Deus é maior. Talvez você esteja lendo isso agora e pensando: mas o meu caso é diferente. Ou já tentei de tudo. Ou até Deus não se importa comigo. Mas eu te pergunto: você já tentou de verdade? Já entregou tudo no altar, sem guardar nada para você? Já deixou Deus agir do jeito dele, sem colocar limites na sua fé? Porque milagre não é sorte. É obediência. É persistência. É acreditar mesmo quando tudo diz que não tem jeito. E a Universal está cheia de gente que pode te provar isso. Gente como você, que um dia estava no fundo do poço e hoje está de pé, firme, com uma história para contar. Então, que tal dar esse passo? Que tal vir e ver por si mesmo? Não é sobre religião. É sobre uma vida transformada. É sobre escrever o seu próprio testemunho. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por Marcelo, por Dona Maria, por Ana Clara e por seu João, Ele pode fazer por você também. A porta está aberta.
A decisão é sua. Mas uma coisa eu te garanto: se você vier com fé, não sairá daqui do mesmo jeito. Porque onde Deus está, milagres acontecem. E na Universal, Deus está. Todos os dias. Era uma terça-feira à noite quando Cláudia entrou pela primeira vez na Universal. Ela não tinha mais forças. As contas se acumulavam, o marido tinha ido embora, e o diagnóstico médico era implacável, uma doença que os médicos disseram que não tinha cura. Arrume seus documentos, prepare sua família, foi o que ela ouviu. Mas Cláudia não queria ouvir isso. Ela queria uma resposta. Assim que cruzou a porta, sentiu algo diferente. Não era só o calor das pessoas, não era só o som dos louvores. Era como se uma paz que ela não conhecia há anos a envolvesse. Ela se sentou no fundo, com medo de ser notada, mas com uma esperança pequena, teimosa, batendo no peito. O pastor começou a falar sobre fé. Não aquela fé de palavras bonitas, mas a fé que mexe, que incomoda, que faz a gente levantar da cadeira e lutar. Deus não é um espectador da sua vida. Ele é o autor da sua vitória, disse o pastor, olhando direto para ela, como se soubesse tudo o que Cláudia estava passando. Ela sentiu um arrepio. Quando chegou o momento da oração, Cláudia não aguentou. As lágrimas caíram. Ela não sabia orar direito, não conhecia versículos, mas balbuciou entre soluços: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me ajuda. Eu não aguento mais. Não foram palavras bonitas, mas foram verdadeiras. E foi o suficiente. Naquela noite, Cláudia saiu da igreja diferente. Não porque a doença tinha sumido, ainda não, mas porque algo dentro dela tinha mudado. Ela voltou na quinta. E no domingo. E em todas as reuniões que podia. Não faltou um único dia de jejum. Não deixou de dar o dízimo, mesmo quando o dinheiro estava curto. Se Deus é fiel, eu também vou ser, ela dizia para si mesma. 3 meses depois, Cláudia estava de volta ao médico. O mesmo médico que tinha dado aquele veredito cruel. Ele olhou os exames, franziu a testa, olhou de novo. Isso não faz sentido, murmurou. Os níveis estão normais. Como se a doença nunca tivesse existido. Cláudia sorriu. Ela já sabia. Deus tinha ouvido seu clamor. Mas o milagre de Cláudia não parou aí. O marido, que tinha ido embora, apareceu na porta de casa um dia. Não para pedir perdão, mas para dizer que não conseguia tirar ela da cabeça. Que algo o puxava de volta. Hoje, eles estão juntos, reconstruindo o que foi quebrado. As contas? Todas pagas. Uma a uma, de formas que ela nem consegue explicar. Agora, toda terça-feira, Cláudia está na Universal. Não mais no fundo, com medo. Mas na frente, contando sua história para quem precisa ouvir. Se Deus fez isso por mim, que não tinha nada, que não era ninguém, imagine o que Ele não pode fazer por você, ela diz, com os olhos brilhando. E tem sempre alguém que chora ao ouvir. Alguém que, como ela um dia esteve, precisa de uma razão para acreditar. Porque na Universal, não são só histórias que se ouvem. São vidas que se transformam. Todos os dias. E a sua? Quando começa a sua? Cláudia nem imaginava que, ao compartilhar seu testemunho naquela terça-feira, uma mulher chamada Marisa estaria sentada no último banco, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela havia chegado ali arrastada pela filha, depois de anos ouvindo que aquilo não passava de ilusão. Mas quando Cláudia falou sobre as contas pagas sem explicação, sobre o marido que voltou como se uma mão invisível o tivesse guiado de volta, Marisa sentiu algo estalar dentro dela. Não era coincidência. Era igual ao que ela vivia. Havia 3 meses, Marisa tinha descoberto que o filho mais velho, Lucas, de 19 anos, estava envolvido com coisas erradas. Drogas, más companhias, noites sem voltar para casa. Ela já tinha chorado até não ter mais lágrimas, já tinha tentado de tudo, brigar, implorar, até ameaçar chamar a polícia. Nada adiantava. Cada dia era uma facada no peito, cada ligação não atendida, uma tortura. Naquela noite, depois do culto, ela se aproximou de Cláudia com os olhos inchados. Como você conseguiu? Perguntou, a voz quebrando. Como você acreditou quando tudo parecia perdido?
Cláudia segurou suas mãos, ainda quentes do abraço que havia dado em dezenas de pessoas na saída. Eu não consegui sozinha, ela respondeu. Foi quando eu parei de tentar resolver tudo com minhas forças que Deus entrou na frente. Você já tentou entregar isso para Ele de verdade? Marisa balançou a cabeça. Eu rezo, mas parece que não chega lá. Cláudia sorriu, daquele jeito que só quem já esteve no fundo do poço sabe fazer. Não é só rezar, minha irmã. É vir aqui, é clamar, é não sair daqui sem a resposta. É acreditar que, se Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a do seu filho também. Mas você tem que dar o primeiro passo. Tem que vir com fé, não com medo. Marisa voltou na quinta-feira. E na sexta. E no domingo, ela já estava na frente do altar, chorando como nunca havia chorado, pedindo a Deus que tocasse no coração de Lucas. Os obreiros oraram com ela, impuseram as mãos, declararam liberdade. E ela saiu dali com uma certeza que não tinha antes, não estava sozinha naquela batalha. 4 dias depois, era quase meia-noite quando Marisa ouviu a campainha tocar. Quando abriu a porta, viu Lucas parado ali, sujo, com olheiras, mas vivo. E pela primeira vez em meses, ele olhou nos olhos dela sem desviar. Mãe, eu não aguento mais isso, ele murmurou. Eu quero voltar para casa. De verdade. Hoje, Lucas está na igreja ao lado de Marisa. Ele mesmo conta que, naquela noite, sentiu algo o empurrar para longe dos lugares onde estava. Foi como se uma voz falasse no meu ouvido: chega. Sua mãe está te esperando. Ele não sabe explicar, mas sabe que não foi obra do acaso. E Cláudia? Ela está ali, toda terça-feira, vendo mais uma vida ser transformada. Porque na Universal, não é só sobre ouvir histórias. É sobre viver a sua. É sobre descobrir que, quando você pensa que tudo acabou, é justamente ali que Deus começa a agir. E a sua história? Quando você vai deixar Deus escrever o final feliz que você merece? A porta da igreja está aberta. O milagre está te esperando. Basta você dar o primeiro passo. O abraço que curou o tempo. Naquela manhã, quando Lucas cruzou o portão de casa, Cláudia não acreditou nos próprios olhos. O filho que ela havia chorado por anos, que havia buscado em cada rosto da rua, estava ali magro, com olheiras, mas vivo. Quando seus braços o envolveram, não foram lágrimas de alívio que caíram, mas algo mais profundo, o som de 2 almas se reencontrando depois de uma tempestade que parecia não ter fim. Mãe, eu sonhei com você todas as noites, confessou Lucas, a voz embargada. Mas só hoje entendi, você nunca me abandonou. Era eu que tinha me perdido de mim mesmo. Cláudia não precisou perguntar como ele havia voltado. Ela já sabia. Porque a fé que a manteve de joelhos todas as terças-feiras não era por um filho de volta, era por ele inteiro, curado, restaurado, com a luz de volta nos olhos. E ali, entre lágrimas e risos, ela entendeu que o milagre não era só Lucas em pé na sua frente. Era ela também, uma mulher que aprendeu a confiar quando tudo dizia para desistir. A lição que o silêncio ensina. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias, Ele muda nós dentro delas. Cláudia descobriu que orar não era repetir palavras, mas entregar o vazio e deixar Deus enchê-lo com sua paz. Lucas aprendeu que a casa não era um endereço, mas o lugar onde alguém nunca parou de acreditar nele. Hoje, quando Lucas ajuda outros jovens na igreja a encontrarem seu caminho, ele olha para as mãos e vê cicatrizes, mas também vê ferramentas. Porque as marcas do passado não são para nos definir, e sim para nos lembrar de quem nos tirou delas. E a sua história? Talvez você esteja lendo isso com o coração apertado, pensando: meu milagre demora. Mas e se o atraso não for uma negativa, e sim um preparo? Deus não trabalha com relógios, Ele trabalha com propósitos. E quando você menos esperar, aquele pedido que parece impossível vai se transformar em um testemunho que nem você vai acreditar que é seu. A porta está aberta. Não por acaso, mas por amor. E o primeiro passo? É só deixar Deus segurar sua mão mesmo que você não veja ainda o final da estrada. Porque as melhores histórias não são aquelas sem dor, mas aquelas em que a dor vira ponte para algo maior. E se o seu anfinha for apenas o começo que você ainda não viu?